Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje daremos continuidade ao estudo das lições bíblicas da classe de adultos do segundo trimestre de 2021, no qual estamos estudando os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Especificamente, hoje estudaremos a lição de número 3 para o dia 18/4/2021, dons de revelação. Mas antes de iniciarmos esta aula, eu já quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado, faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui, pois fazendo isso, você nos ajuda e fortalece o nosso canal para a glória do nome de Jesus. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos iniciar a aula de hoje. O textuário da nossa lição encontra-se na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, está escrito assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. A verdade prática nos diz o seguinte: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. A leitura bíblica, o texto base da nossa lição, na verdade são 3 referências. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 e 10. Logo após Atos, capítulo 6, versículos 8 ao 10. E por fim, Daniel, capítulo 2, versículos 19 ao 22. 1 aos Coríntios 12, 8 está escrito: Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Atos capítulo 6, versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Daniel capítulo 2, versículo 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas. Com ele mora a luz. Amados irmãos, os dons espirituais
apresentados pelo apóstolo Paulo na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, nos versículos 8, 9 e 10, dividem-se em três categorias ou em três grupos, a saber, revelação, poder e expressão ou elocução, com três dons em cada categoria. Na aula de hoje, especificamente estudaremos os dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento dos espíritos, que são concedidos por Deus para propósito, finalidade, aconselhamento e orientação da Igreja do Senhor. Esses dons são extremamente importantes para a Igreja no contexto atual, tendo em vista que estamos vivendo em tempos trabalhosos. Sim, por causa desses tempos trabalhosos, precisamos urgentemente da sabedoria que vem do alto, do poder de Deus. O apóstolo Paulo, orando em favor dos crentes da cidade de Éfeso, pedia para que o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Ora, se Paulo já considerava esses dons extremamente importantes no contexto da igreja em Éfeso, o que dizer da igreja ou para a igreja no século 21? Deus, Ele deseja nos outorgar, nos conceder os dons de revelação, a fim de que sejamos edificados e jamais venhamos a cair nas astutas ciladas do diabo. Como ponto central desta lição, nós já destacamos que os dons de revelação servem para a orientação da Igreja de Cristo. No primeiro tópico da lição, destacamos o dom da palavra da sabedoria. O dom da palavra da sabedoria. Bem, quando nós pensamos em palavra da sabedoria, palavra, vocábulo, enunciado. Mas quando consultamos o dicionário ou qualquer dicionário, percebemos que sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais, bem como nas coisas humanas. Ao observarmos o texto paulino, ao observarmos o que Paulo escreve para os irmãos da cidade de Corinto, no capítulo 12, versículo 8 da primeira epístola, percebemos claramente que o apóstolo, quando se refere à sabedoria, ele não está se referindo à sabedoria proveniente da esfera humana. Paulo refere-se a uma capacitação sobrenatural. Paulo se refere a uma capacitação sobrenatural e divina. Para quê? Para quê? Eu estou me referindo a propósito, finalidade. Quando Deus concede aos seus filhos, aos seus servos, o dom da palavra da sabedoria, isso Ele o faz para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. De acordo com o teólogo Estevam Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria é
a sabedoria de Deus, ou mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meios sobrenaturais. Repito, quando nos referimos ao dom da palavra da sabedoria, nós estamos nos referindo à sabedoria do próprio Deus, concedida aos homens de forma sobrenatural. Como veremos daqui a pouco, tal sabedoria não se adquire através de livros. Tal sabedoria não se adquire através de filosofias humanas. Tal sabedoria não se adquire nas salas de universidades. Não. A palavra da sabedoria é graça, misericórdia de Deus concedida aos homens falhos e mortais. A Bíblia, ela vai nos falar e muito sobre isso. Embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem evidenciados como na nova aliança, observamos claramente alguns episódios que vislumbram o quanto Deus conferia aos homens no Antigo Testamento sabedoria que vinha do alto para execução de tarefas nobres ou tomadas de decisões. Sim, quando falamos que na antiga aliança Deus já manifestava essa bênção, esta graça, nós destacamos o exemplo do jovem José, que não apenas interpretou os sonhos de Faraó, mas também orientou de forma sábia ao Faraó do Egito para que o mesmo se preparasse para o período de fome que viria. Ora, José, humanamente falando, não tinha qualificações necessárias para, primeiro, interpretar o sonho do Faraó, segundo, prever o que estava por vir à frente. Se os sábios, os magos, os encantadores, os astrólogos, se ninguém no Egito teve a capacidade, quiçá José, um homem que vivia como escravos na terra do Egito. Todavia, a interpretação do sonho e o que o Faraó deveria fazer para os anos seguintes foi simplesmente fruto, consequência da sabedoria de Deus concedida ao seu servo José, conforme nós vemos em todo o capítulo 41 do livro do Gênesis, em especial no capítulo 41, versículos 14 ao 41. Um outro exemplo a ser destacado na Bíblia é o do sábio Salomão, é o do rei Salomão, que rogou, que pediu a Deus sabedoria. Ora, Salomão cresceu nos palácios de Jerusalém. Salomão frequentou as melhores escolas de Jerusalém. Salomão aprendeu com os mais dotados sábios de Israel. Todavia, todo o conhecimento que ele havia adquirido era da esfera humana. Quando ele assume o reinado de Israel, ele vai orar a Deus e não pede riquezas, não pede glória, não pede fama. O que ele pediu a Deus foi sabedoria.
Como resposta às suas orações, Deus lhe agracia como o homem mais sábio do mundo. Esta sabedoria de Salomão, repito, não foi fruto dos seus estudos nem das suas experiências. Esta sabedoria que Deus lhe concede, ela é divina. Por causa dessa sabedoria, Salomão tinha uma grande habilidade para resolver causas, situações complexas, a exemplo da criança que ele olha para as mães, que as duas tiveram filho ao mesmo tempo, uma deita sobre um dos filhos matando-o, mas ela pega a criança da outra mãe e afirma que a criança viva é a dela, enquanto que a morta é da outra. O caso chega ao conhecimento de Salomão, que de maneira sábia resolve o problema e entrega o filho à verdadeira mãe. 1 Reis 3, 16, 28, 1 Reis 4, 29 a 34, veremos exemplos de resoluções sábias por parte de Salomão. Já no Novo Testamento, tomamos como exemplo de palavra da sabedoria a exposição da Escritura Sagrada realizada por Estevão. Leiam comigo Atos capítulo 6, versículos 9 e 10. Eu quero ler mais uma vez esta referência. Atos 6, 9 e 10 está escrito assim: E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que Estevão falava. Sim, o livro de Atos, como vimos, conta-nos que os sábios da sinagoga, homens cultos, homens versados no conhecimento, homens dotados de predicativos de qualidades, mesmo com tanto conhecimento, não resistiam à sabedoria com que Estevão falava e ao Espírito com que Estevão falava. Tal atitude é simplesmente demonstração. Tal episódio é simplesmente uma prova cabal de que a palavra da sabedoria sobrepuja, sobressai a todo e qualquer conhecimento humano. E Estevão, no Novo Testamento, é uma prova real da manifestação do dom da palavra da sabedoria. Mas, além de tudo, quando observamos na Bíblia Sagrada, percebemos que a concessão, o privilégio que Deus dá ao homem de receber o dom da palavra da sabedoria é para que haja lideranças sábias no seio da igreja. A palavra da sabedoria, este dom divino, é de grande valor, inclusive na tarefa do aconselhamento pessoal e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto, quando pensamos nesse ministério pastoral, no aconselhamento pessoal e em situações delicadas, precisamos ter cuidado
para não confundir a manifestação do dom da palavra da sabedoria com o desejo pessoal. Sim, o aconselhamento não pode apenas partir do seu desejo pessoal. Por isso que é extremamente necessário o dom da palavra da sabedoria, para que haja um aconselhamento que promova edificação. Lembremos-nos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria e não da nossa sabedoria. Portanto, para lidar com o dom da palavra da sabedoria, assim como todos os outros dons espirituais, é necessário maturidade e cuidado no uso dos dons. Sintetizando este tópico, nós afirmamos que a sabedoria a que se refere 1 aos Coríntios 12:8 não é a sabedoria humana, adquirida mediante livros ou nas universidades, mas sim uma capacidade sobrenatural e divina para tomar decisões sábias em circunstâncias extremamente difíceis. Já no segundo tópico da lição, observemos o dom da palavra da ciência. A partir da ideia, do conceito, o que é o dom da palavra da ciência? A verdade é que a palavra da ciência relaciona-se ao ensino das verdades da palavra de Deus, o que aumenta em muito a responsabilidade dos líderes, dos pastores. Repito, a palavra da ciência relaciona-se ao ensino das verdades da palavra de Deus, que é fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus. Este dom, o dom da palavra da ciência, também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Repito, este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo, ao crente para conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Esse dom busca servir, tem como finalidade o servir, mas não a propósitos triviais. Não, é para a edificação da igreja, não é para propósitos pessoais, triviais, banais, como por exemplo o de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo, ou a identidade da mulher de Caim, dentre tantos outros fatos. Isso é mera curiosidade humana, e o dom de Deus não foi dado para satisfazer as nossas curiosidades. Esse dom, ele tem como propósito, como finalidade, preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Repito, a manifestação sobrenatural da palavra da ciência tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano, de qualquer ensinamento deturpado, de qualquer ensinamento proveniente de devaneios,
de interpretações equivocadas de homens ou artimanha do maligno. Sim, o dom da palavra da sabedoria é para manutenção, preservação e edificação da vida da igreja. Na Bíblia nós temos alguns fatos, algumas evidências, alguns exemplos de homens que tiveram o privilégio de receberem a palavra da ciência da parte de Deus. Por exemplo, ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria, que pensou em atacar o exército de Israel de forma surpresa, surpreendendo-o. Todavia, o profeta Eliseu recebe de Deus a orientação e alerta o rei de Israel sobre os planos malignos do rei da Síria, conforme vemos em 2º livro dos Reis, capítulo 6, versículos 8 ao 12. Outro exemplo foi a revelação do profeta Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor. Sonho esse que nem o próprio rei se lembrava, mas Daniel, ele revela o sonho de Nabucodonosor, descortinando a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. Daniel capítulo 2, versículo 3, versículos 17 ao 19. Já no Novo Testamento, o dom da palavra da ciência foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira, que venderam propriedade e chegaram aos pés do apóstolo dizendo que estaria dando tudo, quando na verdade estavam enganando, mentindo. Mas o Espírito Santo revela a Pedro e traz à tona, através do dom da palavra da ciência, o engano que estava no coração de Ananias e Safira. Atos capítulo 5, versículos 1 ao 11. Portanto, o dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido de forma sobrenatural por Deus. Sintetizando este tópico, afirmamos que o dom da palavra da ciência não é para servir a propósitos triviais, mas para preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. E assim, nós chegamos ao terceiro e último tópico da lição, falando sobre discernimento dos espíritos. De acordo com a palavra grega, o termo grego diakrisis, a palavra discernir significa julgar através de, distinguir, denotando o sentido de se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Esse dom, o dom de discernimento dos espíritos, ele é uma capacidade divina dada ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Stanley Orton afirma que este dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo
de número 1. Ao longo das Escrituras Sagradas, destacamos pelo menos 3 origens das manifestações do mundo ou no mundo. Primeira manifestação é a manifestação que tem origem em Deus. Segunda, no homem. Terceira, no próprio ou do próprio diabo. Sim, uma profecia, portanto, pode ser fruto da ordem divina ou da mente humana ou ainda de origem maligna. Mas eu acrescento, uma profecia, uma suposta pregação pode ter origem tanto divina como humana e até mesmo maligna. Portanto, diante disso, como saber a origem de tal manifestação? Por essa razão é que destacamos que o dom de discernir os espíritos tem papel fundamental para a preservação da saúde espiritual da igreja. Afinal de contas, nem todos que profetizam estão profetizando inspirados por Deus. Nem todos os que assumem os púlpitos das nossas igrejas estão pregando inspirados por Deus, pregando a genuína palavra. A fonte pode ser duvidosa. E o que fazer? Roguemos a Deus dom de discernimento de espíritos para que haja preservação da saúde espiritual da igreja. Segundo o pastor Estevam Ângelo, o discernimento de espíritos não é uma habilidade para descobrir as falhas alheias. Não se tem o dom de discernimento de espíritos, nem qualquer outro dom para envergonhar ninguém. Para dizer, se eu quiser, eu... Não. Isso não é de Deus, isso não é divino. Não é propósito do dom espiritual. Não é uma habilidade para descobrir as falhas, os erros, os pecados de ninguém. O dom também não é uma permissão para julgar a vida dos outros. E ainda existem aqueles que chegam na igreja e confrontam alguns que expõem a palavra dizendo, de Bíblia você entende, mas de revelação e manifestação espiritual sou eu que entendo. E manifesta-se de forma errônea, equivocada, contradizendo a palavra de Deus. Daí a razão, repito, de rogarmos ao Senhor para que manifeste em nosso meio o dom de discernimento de espíritos, para que haja preservação da vida espiritual da igreja. As Escrituras Sagradas ensinam que os espíritos devem ser provados. 1 João 4:1. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus, toda profecia, toda palavra, toda manifestação que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo, pela aprovação das Sagradas Escrituras. Se não condiz com as Sagradas Escrituras, devemos rejeitar. Pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Ele nos ensinou que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter. Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não. E por isso precisamos do Espírito Santo para nos revelar a verdadeira motivação daqueles que falam, que pregam, que se pronunciam em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito
do anticristo, do engano, que já opera neste mundo, que já opera no nosso meio. Sintetizando este tópico, afirmamos que o dom de discernimento de espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. E assim, queridos, nós finalizamos esta lição afirmando que a Igreja de Jesus Cristo necessita sim, nos dias de hoje, dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso, entre o divino, humano e o maligno. Pois os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascarados pelo dom do discernimento dos espíritos. Portanto, que Deus conceda, é o nosso desejo, é a nossa oração, que Deus conceda à sua igreja os dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. Finalizamos assim a lição de número 3, dons de revelação, mas já marcamos o nosso próximo encontro, lição 4, dons de poder. Muito obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.